Olá, eu sou a Carol Fernandes na Prática e nessa websérie em parceria com o Vetor Brasil, nós vamos falar sobre carreira no setor público. Olá pessoal, nesse primeiro episódio a gente vai contar um pouquinho sobre a diferença entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E para isso a gente está aqui com a Carol Monteiro. A Carol é do Vetor. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Carol. Olá, meu nome é Caroline Monteiro. Eu sou formada em administração e estou fazendo pós-graduação em gestão pública. Eu trabalhei durante 6 anos no governo do estado de Alagoas e há 1 ano e meio eu trabalho na prefeitura de Jundiaí, aqui em São Paulo. Olha que legal. A Carol é do Vetor. Para quem não conhece, o Vetor Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atrai, seleciona e desenvolve jovens para trabalharem nos governos municipais e estaduais com gestão pública. Bom, para começar, Carol, eu queria entender um pouquinho sobre a diferença de atuação nesses 3 setores. Então, explica um pouquinho pra gente como é atuar no executivo, no legislativo e no judiciário. Certo. A atuação do executivo, do legislativo e do judiciário, ela se diferencia pelo escopo de atuação. O executivo, ele tem o foco principal de prestar serviço à população. O legislativo, ele tem o foco principal de criar as leis que o executivo vai utilizar. E, além disso, ele também tem a responsabilidade de avaliar o executivo. E o judiciário, ele tem a obrigação de aplicar essas leis. Legal. E interface nessa história, como é que funciona? Você trabalhou no executivo, né? Sim. Como é que funciona? Você tinha interface com o legislativo, com o judiciário ali no dia a dia? Como é que funciona isso na prática? É muito necessário ter essa interface com todos esses poderes, porque um não consegue atuar sem o outro, principalmente o executivo. O executivo necessita muito do legislativo. Futuramente, no último episódio, a gente vai explicar que o glossário existente tem vários instrumentos na gestão pública que são da execução do legislativo, ele que faz, mas o executivo que estrutura esses instrumentos. Então é muito necessário que tenha essa conversa, porque um não consegue andar sem o outro. Carol, você contou um pouquinho aí sobre a interface entre eles e quando o assunto é população, como é que isso funciona? Como é que é a interface do legislativo, do executivo e do judiciário com a população? O executivo, ele tem um contato maior com a população. É um contato direto, porque a gente, no executivo, presta o serviço de fato à população. Então a gente precisa sempre estar ouvindo muito o que a população deseja. A gente, como gestor público, não pode achar que o que a gente acha que é melhor para a população é a verdade absoluta. O legislativo, ele monitora se as nossas ações elas estão sendo realizadas baseado no que a gente organizou e no que a gente planejou, nos instrumentos que estão lá todo ano pela lei e são aprovados pelo legislativo. Então o contato talvez do legislativo com a população seja um pouco mais distante por causa disso. O judiciário, você normalmente utiliza ele quando você quer ter o seu direito atendido. Então quando você está precisando que o que está em lei seja cumprido, você vai atrás do judiciário para isso. O papel de fazer cumprir o que está na lei. Bom, e se você é um jovem hoje assistindo o nosso vídeo e tem vontade de trabalhar no setor público, como é que você faz para escolher onde você vai trabalhar? Eu acho que o principal critério pode ser a possibilidade de atuação. Qual é o escopo de atuação desses poderes e qual é a parte que eu gostaria de fazer diferença no mundo. Então, se eu quero estar diretamente vinculada à execução, à prestação do serviço para a população, eu escolheria o executivo. Se eu quero estar vinculada à criação das leis que vão nortear as políticas públicas, eu escolheria o legislativo. E se eu quero fazer com que aquelas leis que já existem, que elas foram criadas pelo legislativo, elas sejam cumpridas, eu escolheria o poder judiciário. Bom, a gente discutiu um pouquinho aí sobre a diferença entre esses 3 setores, acho que deu pra clarear bem. Queria agradecer a Carol pela presença aqui. A Carol vai voltar nos próximos episódios. E no próximo a gente vai discutir um pouquinho sobre como funciona o setor público, se a gente tem áreas como em qualquer empresa privada e como é que isso é lá na prática. E a gente vai discutir um pouquinho também sobre a relação entre política e gestão pública, se isso está relacionado ou não e como funciona isso aí.